Hello, guys. Bom, para concluirmos o nosso estudo, né, da aula 8, nós vamos fazer agora essa relação, né, de past simple continuous com past perfect continuous. Eu lembro que eu falei no comecinho da aula, em outros blocos, né, nos blocos anteriores, que é importante vocês terem muito claro o uso do simple past, tanto do simple quanto do continuous, para vocês entenderem o past perfect continuous, porque ele justamente faz a relação de um passado antes de outro passado. Então, é importante estar consolidado o simple past para vocês, para que vocês entendam esse passado que é anterior ao que a gente usa no simple past, né? Porque ele fala de uma ação antes da outra, independente de ser continuous ou não, tá? Então, para quem ainda tem dúvida em relação ao simple past e ao simple past continuous, dê uma olhada nas outras aulas, né? E depois retomem isso daqui, que eu acho que tenho certeza que vai fazer muito sentido, né? Justamente porque nas frases que a gente analisou aqui nos exercícios, como vocês puderam ver, tem total relação, tá? O simple past com o past perfect continuous, porque a ação ela é sempre consequência de algo que já aconteceu antes, quando a gente faz uso do past perfect, ok? Então, eu vou ler aqui um pouco dessa parte teórica, só para finalizar e vocês não terem dúvida em relação a quando usar um e quando usar o outro, tá? Então, past continuous versus past perfect continuous. If you do not include a duration such as for 5 minutes, for 2 weeks, or since Friday, many English speakers choose to use the past continuous rather than the past perfect continuous. Be careful because this can change the meaning of the sentence. Past continuous emphasizes interrupted actions, whereas past perfect continuous emphasizes a duration of time before something in the past. Study the examples below to understand the difference. Ok? Então, na verdade, resumindo aqui o parágrafo, é isso que vocês têm que se atentar, tá? Esse past continuous aqui, que a gente já estudou em outras situações, são ações interrompidas. Então, por exemplo, I was talking on the phone when the bell rang. Então, eu estava falando no telefone quando o sino ou a campainha tocou, tá? Então, alguma coisa estava em andamento quando aconteceu a outra, tá? Qual é a diferença do past perfect continuous, né? Então, essa ação aqui foi interrompida no passado, tá? Que o past perfect continuous emphasize a duration, uma duração, não é uma ação interrompida, tá? É uma duração, né, de certo tempo, de uma ação antes da outra, ó. Whereas past perfect continuous emphasize duration of time before something in the past. Então, é antes de outra coisa no passado, enquanto past simple não. A gente está sempre falando do passado, quando a gente estiver falando de past perfect, ok? Então, falou de duração, né, de algo que aconteceu antes de outro evento no passado, a gente usa o past perfect continuous, ok? Então, tem essa diferença de um e de outro, por isso que eu falei que é importante ter bem consolidado, né, o conceito, a teoria, o uso do simple past, tanto simple quanto continuous, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos para analisar, né, para analisar e para ficar mais claro. He was tired because he was exercising so hard. Tá? Então, these sentences emphasize that he was tired because he was exercising at the exact moment. Tá? E o outro exemplo, só que usando o past perfect continuous. He was tired because he had been exercising so hard. These sentences emphasize that he was tired because he had been exercising over a period of time. Okay? It's possible that he was still exercising at the moment or that he had just finished. Ok?
Bom, aqui, gente, é importante vocês também terem a ideia que quando as frases estão soltas, elas não estão dentro de um contexto, e aí fica mais difícil de a gente analisar, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente, que o que difere um do outro, quando a gente usar o Past Perfect Continuous, ele tem essa ideia de duração, mas de um evento no passado que aconteceu antes do outro, tá? Essa é a diferença de um para o outro, além da formação, que quando a gente estiver falando de Past Perfect, a gente faz o uso do had, ó, had been. No Simple Past Continuous, a gente faz o uso do verbo to be mais o ing. A gente não tem o auxiliar, tá? Então, é importante também chamar atenção para vocês na composição, na formação aí da frase. Antes de nós finalizarmos esse bloco, eu quis dar só esse parênteses para vocês, tá? Lembrando que na linha do tempo, vou voltar lá para o primeiro slide, né? Que todas as vezes que nós falarmos do Past Perfect é o passado do passado, né? Então, se aqui é um momento anterior ao presente, o Past Perfect ele vai sempre referir ao anterior desse momento no passado, tá? Alguma coisa que já aconteceu antes de um outro momento no passado. O presente não tem relação com o Past Perfect, ok, gente? Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque é o que, né, diferencia dos outros tempos verbais, por exemplo, como o Present Perfect, tá? Tentem fazer em casa para facilitar essa relação de causa e efeito, né? Ou de evento 1, evento 2, para vocês conseguirem localizar, né? Entenderem o uso desse Past Perfect de uma ação que acontece antes da outra, né? Eu fiz de forma bem didática, sublinhando, marcando 1, marcando 2, porque para vocês justamente perceberem essas ações de uma que acontece antes e de uma que acontece depois, mas que nós estamos falando tudo de passado, tá? Por isso que a gente brinca que é o passado do passado, né? E acredito que em questão de formação também não tem um segredo. Se no Present Perfect eu uso have, no Past Perfect eu uso o had, né? Uso had mais o Past Participle, que é isso aqui. Ó, had made, had built, é o had mais o verbo lá, lembrando que os verbos irregulares estão na terceira coluna, que é o do past participle, tá? Se for negativa, o uso do had not or hadn't, que quer dizer a mesma coisa, mais o past participle, e se for pergunta, a gente inverte, né? E se for o continuous, ele tem essa ideia também de passado do passado, mas ele marca, né, a duração desse evento, né? O quanto tempo aquilo durou, né? Eu fiz questão de sublinhar para vocês na frase para enfatizar essas expressões de tempo, for 1 hour, for 1 week, porque é justamente onde conta o quanto tempo aquela ação que estava em continuidade durou, mas que ela também é o passado do passado, tá? E em termos de estrutura, a única diferença é que a gente tem o been, então é had been, mais o verbo no present participle, porque a gente usa o ing, tá? É importante vocês associarem, gente, toda vez que a gente falar de continuous, a gente vai lembrar do ing, ok? Bom, finalizo o bloco, né, solicitando a vocês que estudem mais em casa, procurem outros repertórios, né, tentem aí em alguma leitura localizar o tempo verbal do past perfect, né, para entender, às vezes, de forma mais contextualizada, para quem não tem o hábito ainda de ler nada em inglês, é um bom momento aí para tentar localizar o past perfect em algum contexto, tá? Seja numa música, qualquer gênero textual, né, para vocês entenderem esse passado do passado, né, terem outros vocabulários, outros repertórios. Então, aproveitem a aula de hoje aí para buscar essa estrutura gramatical
em outros contextos, né? Porque fica ainda mais eficaz o estudo de vocês. Tentem criar mais exemplos, né? Praticar na forma afirmativa, na forma negativa, na pergunta, tá? Que com o tempo vocês vão se acostumando também, ok? I appreciate your attention. Muito obrigada. Thank you very much. See you next class.